Ok, boa tarde de novo, né? Estamos aqui na segunda etapa da nossa aula de hoje, aqui dia 28 de janeiro de 2022. Meu nome é Ricardo Machado, sempre digo essas coisas no início de cada vídeo, porque a pessoa pode estar assistindo de uma maneira avulsa, né? E aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central e curso técnico de segurança do trabalho. Essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros. Especialmente aqui, né, a gente aborda nessa disciplina o incêndio, o sinistro de incêndio. Então, gente, a gente está continuando a ver, né, os fundamentos do fogo, e agora chegamos aqui na prevenção de incêndios. Deixa eu lançar o meu slide novamente aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui. Do OSMAR, né, que é o OSMAR Contact. 90% dos incêndios no Brasil têm origem elétrica. Como é que eu sei dessa estatística? Essa é a estatística do Corpo de Bombeiros. Porque eles investigam os incêndios, né? Além de eles darem combate ao incêndio, eles fazem depois uma investigação para ver a causa, né? E a causa básica de 90% é parte elétrica, sobrecarga, instalação mal feita, tá? Esse tipo de coisa aqui, ó. A gente acaba chamando de gambiarra, né? Esse tipo de coisa aí, porque gambiarra era um nome que se dava para as instalações elétricas dos teatros ambulantes. Você já deve ter ido aí na festa do milho e tal, você vê lá aquela cordinha de lâmpadas penduradas assim, né? Então, de tanto montar isso, desmontar numa cidade para montar em outra, acabava pegando fogo, era muito comum. Então, hoje em dia, quando a gente vê uma instalação elétrica mal feita, a gente chama gambiarra. Isso aqui talvez vocês tenham aí na casa de vocês, ó, ligando aí a impressora, o computador, a caixinha de som, né? Caixinha externa aí, carregador de celular, né? Então tem que evitar isso, porque além de eu estar sobrecarregando a tomada ali, que ela é feita para um plug só, eu também tenho todos esses pontos de conexão que vão me dar resistência de contato e, consequentemente, aquecimento, né? Então, esse é um problema. Aqui a fiação, mal feita também. Aqui vocês vejam que essa árvore de Natal está dentro de um vaso sanitário, né? E está decorada com papel higiênico, né? Porque realmente isso aí não é uma coisa muito legal, porque você tem uma instalação elétrica ruim numa árvore que é combustível, né? Esse material, essas árvores de Natal chinesas aí, né? Então, assim, se você quer montar aí a árvore na sua casa, procure desligar ela quando não esteja ninguém por perto, né? O Papai Noel, ele acha a sua casa, mesmo sem a árvore estar acesa, tá? Outra coisa é que muitas casas montam isso na sala de visita, né? Bem próximo da única rota de fuga. Então já ocorreu incêndios assim que o casal morreu, pulou pela janela lá e morreu porque não conseguia sair do apartamento. Tá? Tem um filme também no YouTube aí, depois se vocês quiserem eu mando para vocês. Vocês me lembrem ali, me peçam aí no grupo para mandar, né? Que eu acho que já esqueci de mandar os que eu prometi ontem, né? De uma árvore pegando fogo, dessa daí, tá? E só para fechar esse conteúdo aí do fundamento do fogo, a gente vai ver de novo ainda do EPI, mas lá na parte da brigada de incêndio. Mas eu tenho alguns equipamentos para o combate ao fogo, tá? Então temos alguns equipamentos mais específicos e outros táticos, né? Então, o capacete tático que a gente usa no nosso treinamento, esse ali, frente de linha, para o bombeiro que é o cara que está conduzindo a ponta da mangueira, né? Recomendo aqui que vocês assistam um filme aí chamado Brigada 47, que é sobre os bombeiros de Nova York, lá, inclusive o John Travolta está nesse filme. E é bem interessante, assim, mostra a história de um cara que deixou de ser operador de mangueira para virar bombeiro de resgate e tal. E aí é diferente os equipamentos e tal, né? Então esse da esquerda aqui para a linha, né, a prova de fogo, e o outro ali é a bota tática que permite você escalar, rastejar, se movimentar mais rápido. Essa roupa da esquerda é uma roupa tática, calça e gandola, para permitir você subir escada, rastejar, né? E esse da direita é o que a gente usa nos treinamentos, é um traje de aproximação, não serve para o treinamento extintor, de mangueira de incêndio também, mas não serve para você fazer resgate, para você acessar um determinado ponto, porque você não consegue rastejar. Então, esse aqui é o bombeiro de frente de linha. Ele tem que ter a viseira também aluminizada para refletir o calor radiante. Muitas vezes usa também o cilindro, né? Lembrar que esse cilindro autônomo aí é ar comprimido, mas ele dura no máximo meia hora, né? Então, o bombeiro não está o tempo todo respirando com isso, não, só quando ele se mete naquele local onde precisa.
Então, vamos fazer o jogo da forca. Veja que essa minha forca ela tem acessibilidade. Quem tiver alguma necessidade específica, aí eu também enfoco, não tenho pena não. Como é o nome do processo de extinção por quebra de reação em cadeia, com 8 letras? Quem me diz aí? Diga aí no chat, estão demorando, ó. Já está aparecendo o enforcado. Quem se lembra desse processo? Como é que se chama? Abafamento, resfriamento, isolamento? Não, né? E o quarto processo, como é que é? Ninguém se lembra? Vou ter que enforcar vocês mesmo? Então, vou enforcar sem pena mesmo. E ainda toca o fogo no cadáver. Inibição, tá? Vamos desse processo. Estão muito fraquinhos vocês de jogo da forca. Deixa eu abrir o outro slide. Peraí. Parar de compartilhar. E fechar aqui. Deixa eu colocar outro slide. Vamos ver agora a parte de prevenção, tá? Compartilhar a bandeira. Essa aqui, proteção contra incêndio. Temos mais 40 minutos aí para ver essa parte. Então, já compartilhei? Deixa eu ver. Já. Deixa eu aparecer. Apareceu aí para vocês? Estão me ouvindo? Apareceu sim. Aí, muito bem, sinal de vida. Muito bem. Então, gente, ó, a prevenção de incêndio, né, ela envolve também três grupos, né, não é exatamente o triângulo do fogo, né, mas eu tenho três coisas aqui, três grupos de coisas que eu tenho que ter para poder dizer que o meu prédio é seguro, né. O primeiro, eu tenho um projeto, tá? Porque sem projeto eu não consigo comprar equipamento, e sem equipamento eu não consigo treinar ninguém para usar esses equipamentos, tá? Além dos equipamentos, eu tenho que projetar o próprio prédio, a largura dos corredores, a distância a ser percorrida até eu conseguir sair desse prédio, a ventilação natural ou artificial para poder tirar a fumaça. Eu tenho que fazer um projeto, tá? E projeto é diferente de sonho, tá? Uma coisa eu tenho um sonho, que eu gostaria que fosse zero acidente no minha carreira, eu gostaria de ficar rico, gostaria de casar com a Ivete Zangalo, né? Isso é sonho, né? Agora, se eu quero mesmo casar com a Ivete Zangalo, eu tenho que fazer um projeto, né? O projeto é um plano com data marcada, tá? O plano é o seguinte, como é que eu faria para a Ivete Zangalo se apaixonar por mim? Vou montar um fã-clube, vou ganhar o ingresso lá para ver ela no camarote, lá no show dela, né? Vou montar um blog, um canal do YouTube de fã-clube, alguma coisa assim, para a Ivete poder me ver. Quando ela me olhar, com certeza já vai querer casar comigo, né? Mas isso é um projeto. Agora eu tenho que marcar uma data para isso. Quando é que eu vou começar a executar esse plano do Cebolinha para destruir a Mônica, né? Então, o projeto é um plano que tem data para acontecer as etapas ali, tá? Projeto não é só desenho, tá? Tem gente que confunde isso também. Tem a planta de uma casa, que é o projeto da casa. O desenho é a expressão gráfica de um projeto. E com o projeto, aí eu posso adquirir os equipamentos de proteção de incêndio. E aí, eu tendo esses equipamentos, eu vou treinar as pessoas para usarem esses equipamentos, treinar as pessoas para abandonarem o prédio, testar, dar manutenção nesses equipamentos, dar capacitação para uma brigada de incêndio, um prevencionista, né? Então, esse aí é o triângulo da prevenção, né? Então, no projeto, a gente tem que equacionar o que a gente quer, quantificar o que a gente quer ali, calcular e tal, e aí eu vou ter que aprovar lá no Corpo de Bombeiros esse projeto, submeter à aprovação do Corpo de Bombeiros. Assim que o bombeiro me aprovar, eu vou instalar os equipamentos no meu prédio, de acordo com o projeto, claro, né? E aí eu chamo o bombeiro para fazer uma vistoria e ele vai me emitir o alvará, que é o famoso certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, CVCB. E aí seria o processo final. Mas para eu chamar o bombeiro aqui, não vou passar vergonha, né? Eu já tenho que ter adquirido esses equipamentos, instalado eles e feito a manutenção ao longo dos anos. Aí eu vou fazendo a manutenção porque só o Munhak é o ser eterno, né? As coisas têm fim. Nosso plano, as múmias do Egito lá não tiveram fim, né? Mas as pirâmides do Egito, né?
Tem uns professores imortais aí também, mas assim, normalmente, para ser imortal, você tem que dar uma manutenção, né? Cortar o cabelo, fazer a barba, ficar bonitinho, né? Pelo menos é um velho arrumadinho, né? Então a gente tem que dar manutenção também nesses equipamentos, além de estar lá. E às vezes a manutenção não consegue resolver o problema, eu tenho que substituir, eu tenho que adquirir de novo aquele equipamento que ficou obsoleto, ficou sucateado. E a capacitação envolve a prevenção de incêndio, o combate, o socorro e também o abandono. O técnico de segurança, claro, que vai estar sempre envolvido nessas três fases aí de projeto, de equipamento. Vocês fazem inspeção dos equipamentos, vocês encaminham ele para manutenção, se a inspeção assim definir, né? Vocês treinam as pessoas, vocês participam de equipes de projeto, tá? Então, é por isso que a gente vai aprender aqui a projetar. Agora, claro, cada nível de complexidade tem uma responsabilidade técnica que às vezes pode requerer um outro profissional. A gente vai aprender isso também, tá? Então, normalmente a gente dá um treinamento de prevencionista, que é um treinamento de 4 horas. Você dá 2 horas de teoria, essa primeira teoria do fogo aí que a gente viu, um pouquinho menos detalhada, e mais 2 horinhas de prática, para o cara aprender a usar um extintor de incêndio. Tem um treinamento mais complexo um pouco, é o treinamento da brigada de incêndio, que pode ter até 20 horas. E também os treinamentos previstos lá na NR20, lá também, para estações, né, de líquidos inflamáveis. E eu tenho ainda profissionais do fogo aí, por exemplo, o bombeiro profissional civil, o bombeiro militar. Dentro da nossa empresa eu vou ter o bombeiro civil, mas na força pública aí vou ter o bombeiro militar e também pode existir o civil na força pública. Existem uns quartéis, assim, que tem também bombeiros civis. E eu tenho que treinar a minha população aqui do meu prédio para abandonar esse prédio. Além disso, eu tenho que ter gente treinada na minha empresa para prestar socorros. Socorros, chama APH, né, atendimento pré-hospitalar. Normalmente é a brigada de incêndio que faz isso, que recebe esse treinamento. Também as outras brigadas de salvamento, por exemplo, a brigada de emergência lá do espaço confinado, do trabalho em altura, né, também recebe treinamento de primeiros socorros, como vocês também recebem aqui como técnico de segurança. Então, está aqui o triângulo invertido aqui do projeto, equipamento e treinamento, capacitação. E a proteção contra incêndio, ela pode ser de 2 categorias, uma é a proteção passiva e a outra é a proteção ativa. Então, qual é a diferença? O passivo é aquele que faz sem reagir, tá? Simplesmente ele aguenta, tá? Aguenta o fogo ali, evita a propagação do fogo. E o ativo, a gente poderia chamar também de reativo, né? Ele vai contra-atacar. Então, para o passivo, os materiais construtivos, tijolos, refratários, porta corta-fogo, parede corta-fogo, mantas isolantes, pinturas especiais aí para dar maior resistência ao calor aí para estruturas metálicas. Então, essa é uma proteção passiva mesmo, tá? Que tem a ver com a construção do prédio, alguns equipamentos, aqui, ó, manta, né, pintura, para dar maior resistência térmica. As portas corta-fogo, né, tem uma resistência à propagação do fogo e da fumaça, ela tem essa mola, né, lembrar que porta-fogo tem que sempre estar fechada, por isso que ela tem aquela mola, para evitar que a escada se transforme numa chaminé. Aqui também os shafts, né, nas passagens de dutos entre um andar e outro, ou entre um cômodo e outro, tem sempre um isolamento para evitar a propagação de fumaça, tijolo refratário também. E a proteção ativa, ou reativa, né, ou proteção de contra-ataque, contra-golpe, né, ela pode ser automática ou manual, tá? A proteção manual precisa de uma intervenção humana, precisa de um ser humaninho que vai pegar aquele equipamento e usar, tá? E a automática, ela vai ser acionada pelo próprio incêndio. Então, o caso do sprinkler, o chuveiro automático de emergência, um sistema de CO2 central, se usa muito aí na área de informática, também em locais de pinacotecas, né, em locais de exposição, de guarda de obras de arte. Tem também extintores automáticos, aqueles extintores de teto, o caso do para-raio, a iluminação de emergência também é uma proteção ativa, né, porque ela vai me suprir uma condição
para ajudar, não, nesse caso não no incêndio, mas no abandono, né? E é automático. O alarme, né, os detectores de fogo e o acionamento do próprio alarme. E das manuais, os extintores de incêndios, hidrantes, as válvulas de gás, que a gente pode estar fechando ali. Há também cobertores de isolamento, balde de areia, então, proteções aí ativas manuais. Né? Alavancas para poder acessar, quebrar, arrombar a porta, né? Aquele machado clássico lá do bombeiro, né? Existe uma coisa melhor do que aquele machado, que é uma alavanca para romper portas, né? Moderninho. Então, dentro dessa proteção automática, aqui, ó, detector de calor, detector de fumaça, detector de gás, um gás específico, para-raio. Esse é o chuveiro sprinkler. A gente vai estudar ele, mas já vou dizer que existem dois tipos para vocês aqui. Um que é o úmido, que eu já tenho água na tubulação, e outro que é o sistema seco, que você aciona uma bomba que vai bombear a água até aquela região lá onde foi detectado o incêndio, tá? Esse aqui, o sistema úmido, tem essa ampola aqui, a ampola rompe e chove ali naquela região onde tem o calor, né? E a proteção ativa manual aqui, ali é a ativa automática, né? Então, aqui os extintores, cada extintor tem uma norma para sua construção e tem uma outra norma para manutenção, que a gente vai estar estudando. As válvulas, por exemplo, válvula de gás, que a gente pode estar acionando manualmente. Existem válvulas também que são automáticas, tá? O detector de gás aciona um solenoide aí que fecha essa válvula. Também aqui o hidrante, cuide que o hidrante, a gente costuma chamar esse conjunto aí de hidrante, né? Mas o hidrante é a tomada d'água, tá? Essa torneirinha aqui é o hidrante. Isso aqui são os acessórios do hidrante. Eu posso ter esses acessórios dentro da caixa a, no máximo, 2 metros de distância, 5 metros, desculpe, 5 metros de distância da válvula. Mas é muito comum a gente instalar a válvula dentro da caixa, né? Como está essa situação aí. E ainda sobre proteção, é importante a gente ver a NR23, né? Ela não é muito grande, mas vamos dar uma detalhada aqui nela. Lembrando que a norma 23 é do conjunto das 37 NRs, né, normas regulamentadoras, estabelecidas lá pela portaria 3.214 de 1978, mas ela vem sendo alterada por outras portarias, né, vem sendo alteradas as NRs. Para fazer uma NR, gente, a gente segue um regulamento também, que é uma lei, uma outra portaria, desculpe aí, do Ministério do Trabalho, estabeleceu que para uma NR ser feita, as originais não foram feitas assim, mas a partir de 1994, para ser feita ou revisada uma NR, eu tenho que montar uma comissão tripartite paritária. O que é isso? Paritária porque eu tenho representantes desses três partidos aí, dessas três partes, tá? Que é o quê? O representante do governo, através do Ministério do Trabalho, ou da Fundacentro, através de uma agência governamental como a Anvisa, e depende do tema da norma, né? Então, governo, empresa e empregado. Tá? O representante das empresas seria lá o sindicato patronal daquela categoria que essa norma afeta. Tá? E dos empregados, mesma coisa, o segmento ali da representação sindical da categoria que afeta essa norma. Por exemplo, a NR12 afeta muito o setor metalúrgico, né? Então, vou ver os industriários lá, não sei se é a força sindical lá, no caso dos trabalhadores, e a Confederação Nacional da Indústria, participar como representante do patrão. E o governo aí vai definir quem é melhor, aí nesse caso seria a Fundacentro ou uma outra agência que possa colocar um representante nisso. A NR32, que trata do risco hospitalar, então tem lá a Anvisa, né, como representante do governo, e aí tem os sindicatos de empregados e os sindicatos patronais também. Né? Patrão também tem sindicato, tá? Não pense que sindicato é coisa só de trabalhador, não. E patrão também trabalha, tá? Não tem essa ideia de que trabalhador é o pobre e o patrão não trabalha, né? O cara trabalha também, né? É claro que ele não vai trabalhar no operacional, né? Mas ele faz ali um trabalho. Mas ele não é empregado, se lembra? A definição da lei, empregado é aquele que assina o contrato com o empregador para ofertar sua mão de obra. O patrão, ele pode até estar lá na empresa, mas ele é proprietário, né?
acionista, ali, sabe? Como é que a gente chama? Investidor, né? Então, a NR23 foi reformada aí há pouco tempo. Ela me diz que todo empregador, aquele cara que lá na CLT a gente vai ver o que é um empregador. É aquela figura jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, investe o capital para e ele tem empregados, né? É possível ter uma empresa que não tem empregados? É possível. Eu posso investir o meu capital para ser autônomo, posso investir o meu capital em ações, mercado financeiro e não tenho nenhum empregado. Tá? Vou lá e compro ações da Petrobras, eu compro ações de um segmento, né? Agora, se esse segmento aí, no caso da Petrobras, aí não, né? Mas, assim, se esse segmento tem empregados, aí você é um empregador mesmo, sendo acionista, né? Mas eu poderia estar investindo simplesmente em capitais, né? Sem ter diretamente um empregado. É só a minha ação não ser uma daquelas ações que a gente chama, tem um nomezinho aí da ação que permite o voto, né, no conselho, aí, puta, aí eu sou empregador. Se é uma ação que não permite voto no conselho, lá, decisão, só estou lidando com um ganho ou perda financeira mesmo, aí eu não sou empregador, tá? Então, é possível existir uma empresa sem empregado. Uma empresa autônoma, por exemplo, o microempreendedor individual, aí se ele não tiver nenhum empregado, alguns casos assim, tá? Então, esses caras, né, os empregadores, se ele tem um empregado, ele tem que seguir a legislação estadual de incêndio, né, e também normas técnicas aplicáveis. Que normas técnicas aplicáveis são essas? São as ABNT, as NBRs, Normas Brasileiras Regulamentadoras. Não é NR, que também é norma regulamentadora. A diferença é que a NR é uma lei e a ABNT não é uma lei. Mas veja, quando ela é citada aqui, numa lei, né, ela acaba tendo força de lei. Eu vou ter um fiscal que vai me dar uma multa lá, não por não estar cumprindo a NBR 9077, mas porque o item 23.1 diz que eu tenho que usar normas aplicáveis, né? E aí o fiscal do trabalho vê lá que o cara não usou a NBR 9077 lá para calcular a saída de emergência, pode me multar por esse item aí da norma. Outra coisa é que eu tenho que usar a legislação estadual de incêndio que entenda aqui norma do bombeiro. Na verdade, antigamente a gente tinha a norma, o Código de Incêndio e Pânico, Prevenção de Incêndio e Pânico. Hoje se chama IT, né, Instruções Técnicas, ITs. Tá? O empregador, o patrão aqui, ele deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre o quê? Sobre a utilização dos equipamentos de incêndio, sobre o procedimento de evacuação e sobre dispositivos de alarme existentes. A NR23 antiga, ela dizia o seguinte: toda edificação que tiver empregado deverá ter pessoas adestradas ao manejo de equipamentos de combate a incêndio. Essa palavra adestrada, né, ela está muito ultrapassada, porque a gente não adestra humano, né? A gente usa isso para animais, né? Então, na verdade, eu tenho que dar aqui informações e capacitação para o uso desses equipamentos. E é claro que eu tenho que ter esses equipamentos, né? Tenho que ter projetado e adquirido esses equipamentos. Tá? Então, isso aqui envolve o treinamento de brigada e também o treinamento do prevencionista. Aquele treinamentinho com a carga horária menor e a brigada tem uma carga horária maior. A diferença grande aí, além da carga horária, é que a brigada tem um plano para seguir, né? Cada pessoa tem um papel naquele plano de emergência. E também eu tenho que dar informações sobre como abandonar o meu ambiente de trabalho. Eu sei que parece óbvio, você vai sair por onde entrou, né? Mas nem sempre isso é possível. E assim, como sair? A gente tem que sair caminhando, não posso sair correndo, senão vocês vão ver que também eu vou congestionar as saídas de emergência e as pessoas não conseguem mais sair. Tá? Então, isso tem que ser treinado, você não vai sair com o mesma... Por exemplo, quando você chega numa empresa, ou lá na Boate Kiss, né, você chega em pequenos grupos, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, ou chega sozinho, e vai entrando, vai entrando, vai entrando. Na hora de sair, sai todo mundo junto. E aí isso é um problema, então você tem que ter corredores equacionados e as pessoas têm que ser orientadas como fazer isso. Tá? Além disso, eu tenho que ter dispositivos de alarme para estar avisando as pessoas.
Foi outra coisa que falhou lá na Boate Kiss, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando tomaram ciência do que estava acontecendo, já era tarde demais. Tá? Os locais de trabalho, eles têm que ter saídas de emergência, né? Em números suficientes para que as pessoas consigam abandonar com segurança. A gente projeta para 6 minutos, tá? Dado o alarme, eu consigo abandonar 6 minutos. Então, imagine o nosso campus central aí, que tem 3.500 alunos, dividido nos 3 turnos aí, no turno maior, que é o turno vespertino, aí a gente vai ter uns 1.500 alunos, 1.300, 1.500. Será que eu consigo tirar 1.500 pessoas em 6 minutos de todos os prédios? Consigo, tá? Mas eu tenho que ter a largura de corredor, as distâncias equacionadas para isso, tá? E a gente não tinha tudo isso, mas a gente já conseguia. Eu já fiz abandono ali, do exercício de abandono, do IF, a gente conseguia tirar as pessoas. Mesmo assim, a gente está ampliando essa capacidade de descarga, de abandono, né? O engenheiro de segurança ali do campus, o Gleidson Cavalcante ali, Gleidson de Oliveira Cavalcante, meu colega ali, fez uns projetos para instalar, já está instalando agora, durante a pandemia, escadas de aço ali naqueles corredores maiores ali, para a gente ter uma distância a ser percorrida menor, naquele bloco principal de salas de aula, que fica voltado lá para a Avenida Salgado Filho, e também lá atrás nas oficinas, nos laboratórios, lá, também foi feita uma passarela com escadas e rampas de abandono. Então, tem que ter isso em números suficientes. Né? E essas aberturas das vias de passagem, né, as vias principais, elas devem ser sinalizadas com placas, né, ou sinais luminosos, que a gente aí vai fazer isso através da sinalização e da iluminação de emergência, né? A própria placa pode ser luminosa, mas o bombeiro permite que eu use as duas coisas, né? A luz de emergência e a sinalização de abandono, indicando essa direção de saída, né? A fuga mais próxima, é onde eu estou. A gente vai ter aula aí só sobre isso também, do calcular essas saídas de emergência. Nenhuma saída de emergência pode ser fechada à chave durante a jornada de trabalho. Fora da jornada de trabalho, eu posso trancar aquilo, tá? Desde que não tenha ninguém trabalhando naquele horário ali, posso ter uma jornada noturna, claro que posso ter um trabalhador ali, um vigilante, um trabalhador de informática, de manutenção, mas aí a população é menor e eu tenho que direcionar a fuga dessas pessoas, e aí para essa rota de fuga que vai estar sempre aberta, né? Mas em algumas situações eu posso fechar. Por exemplo, lá no prédio da reitoria, a gente, fora do expediente, bota uma trava na porta de emergência do auditório, que é um prédio separado do bloco da reitoria. E durante a execução dos eventos, quando tem alguém nesse auditório, tira-se essa trava, claro. Tá? Então é possível fazer isso. Imagine lá numa Boate Kiss, eu posso ter uma trava para evitar que alguém vá ali e abra a porta de emergência para alguém entrar sem pagar, né, por essa saída de emergência. Eu posso botar um vigilante ali durante o horário da execução da boate. Quando a boate estiver desocupada, eu posso travar essa porta, né, para evitar o roubo, alguma coisa assim. E isso, claro que não existia lá, né, infelizmente não existia lá. Boate, isso. As saídas de emergência podem ser equipadas também com um dispositivo de travamento, mas eles devem permitir a fácil abertura da parte de dentro, né? Claro que eu vou fugir de dentro para fora, para abandonar o prédio, né? Então, posso ter isso. A gente vê esse tipo de porta ali na escola de Ciência e Tecnologia, aqui da Universidade Federal. Você tem lá um laboratório. Nossos auditórios também são assim. Então, do lado de fora, você não consegue entrar pela saída de emergência, mas do lado de dentro, você bate na barra de pânico e ela abre para fora. E sempre, claro, essas portas do fluxo principal, os corredores principais, elas têm que abrir no sentido de saída, tá? A porta da sala de aula, por exemplo, ela não abre no sentido de saída, mas numa sala de aula tem 30 alunos, no máximo 40, né? Então eu consigo segurar o pânico, e peraí, dá um passo para trás aí que eu vou abrir a porta. Mas num corredor onde eu vou ter 1.000 pessoas, eu não consigo fazer isso, tá? Então a porta tem que sempre, nesses corredores principais aí, se tiver porta, abrir no sentido de fuga. E se essa porta precisar ficar fechada, por exemplo, para conter fumaça, para conter fogo, ela tem uma trava que me permite eu bater nessa trava e a porta se abrir sempre no sentido de fuga. Então, olha, essa é a NR23, como ela é pequenininha, né?
É, mas por que ela não devia ser mais complexa, cara? Qual é a altura? Quantos extintores tem que ter aí? Qual é a altura desse extintor? Quantos hidrantes? E aí, essa luz de emergência, como é que é, professor? Que norma mais fraquinha? Não, a norma não diz ali no início que eu tenho que seguir normas aplicáveis. E aí eu vou ter uma norma lá de saída de emergência, que é um livro. Tá? Vou ter uma norma para para-raio, uma norma para equacionamento de extintores, uma outra norma para manutenção de extintores, uma outra norma para iluminação, para sinalização, né? Uma norma para gás de cozinha, para tubulação, e assim por diante, tá? E aí isso vai compor o meu projeto. Vocês vão ver aí ao longo das outras aulas aí que nem toda edificação precisa ter todos os sistemas preventivos previstos em norma, depende da classe, da edificação, da carga de incêndio, da ocupação também. Tá? Mas, no mínimo, vai ter que ter extintor de incêndio e sinalização e iluminação de emergência. Aí, dependendo da área, da altura, vai ter que ter também para-raio. Se utilizar gás de cozinha, vai ter que ser central de gás. Se, dependendo da área também da carga de incêndio, vai ter que ter chuveiro automático. Então, a gente vai aprender a estar equacionando isso. Antes de sair projetando os sistemas, a primeira coisa é determinar que sistema eu preciso, tá? E aí a gente vai na norma, na IT01, e aí eu vou saber. Primeiro, que tipo de edificação eu tenho? A edificação hospitalar, por exemplo. Ah, hospitalar. Eu vou lá na IT14 ver qual é a carga incêndio de uma edificação hospitalar. E aí, em função dessa carga incêndio da área construída, eu vou ver o risco dessa edificação. E aí, com isso, veja que tem uma sequenciazinha aí, né? Finalmente eu vou saber se esse prédio precisa de para-raio, precisa de hidrante e tal, né? Tá, deixa eu parar essa apresentação aqui. Vou voltar para a minha tela grande. Como a gente ainda tem 15 minutos, vocês estão vivos ainda aí? Estão dormindo ou estão me prestando atenção? Diga aí, alguém abre o microfone, dá um sinal de vida. Instalem uma antena e mandem um sinal. Aí, pode ser que o algoritmo do YouTube pegue essa música do Lulu Santos e trave o nosso vídeo, né? Então aqui estamos aqui, Altamira, Josimara, tá aí, Altamira tá ouvindo também. Ah, olha só, pessoal, vocês já ouviram falar de um programa de computador chamado AutoCAD? Já ouviram falar disso? Eu Quem me já diz ouvi aí? falar, mas O nunca que, usei. o que que esse bicho faz? Diga aí, já que já ouviu falar. Sabe o que faz o AutoCAD, Altamira? A Cleide disse que também já ouviu falar. Não, é mais ou menos assim, eu não sei explicar. Não sabe explicar o que que ele faz? O Excel, o que que Isso. faz? Planilha Dá para eletrônica. fazer desenho, projeto. Desenho técnico, né? Claro, para a gente poder fazer a expressão gráfica de um projeto, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho ele aqui, vocês vão aprender a usar aqui, tá? Claro que isso aqui não é aula de desenho técnico, mas eu vou ensinar umas ferramentas aqui para vocês ficarem com vontade de saber usar, né, o CAD, tá? E é importante na nossa carreira aí, ele dá uma turbinada aí no seu currículo, tá? Deixa eu mostrar essa tela aqui. Quando aparecer para vocês, vocês me dizem, né? Deixa eu ver, cadê a ação? Só um momento. Cadê? Apareceu? Ainda não apareceu, né? Tá aparecendo, peraí. Esse aqui eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês quiserem falar, falem com o Parecido, microfone. parecido. Pronto, agora eu não vou conseguir ver o chat, nem a minha câmera. Se eu ficar feio na câmera aí, vocês me avisam aí no microfone, tá? Então, deixa eu ir lá. Olha só, a cara do CAD, quando a gente abre ele, né? O AutoCAD 2022 é assim, ó. Então, você pode ver as coisas recentes aqui que você usou, ou você pode criar um novo aqui em cima. Tá? Então, você tem ali um novo documento, ou abrir, ou criar um novo aqui à esquerda, tá? Então, eu vou abrir um aqui, que é o IFRN de Caicó, vamos ver se ele abre. Se funciona, talvez eu tenha aberto ele do outro pendrive, você vai abrir aqui. Esses nossos campos da expansão, né, eles têm dois modelos de planta, tá? Esse de Caicó é o modelo horizontal, pavimento só, tá? O mesmo projeto aí bem semelhante, né, o projeto de
João Câmara, aqui do campus Parnamirim também, e Macau também. E não abriu ainda, está abrindo. Demora um pouquinho porque está usando a memória do computador aqui toda, né? Não apareceu ainda aqui. Enquanto ele vai abrindo, deixa eu mostrar para você. Aqui em cima tem as barras de ferramenta, a barra de linha, de construção de desenho, que é o Draw, e as barras de modificação, que é o Modify. Aqui, essa versão está em português, até está melhor. Então, aqui, por exemplo, posso copiar uma parte do desenho, espelhar ela, rotacionar. Não está abrindo aqui. Eu acho que travou aqui. Queria mostrar esse nosso campus aqui para vocês terem uma ideia de como é um desenho. E a gente vai aprender alguns comandos aí para vocês poderem desenhar. Eu sei que alguns de vocês não têm computador, outros têm um computador, não tem esse programa, né? Então, eu tenho o programa aqui porque o IF tem... agora abriu. O IF tem uma licença, tá? Vocês podem usar, nós vamos usar o AutoCAD online, tá? Depois eu mando um link para vocês. O AutoCAD que você não precisa ter o programa instalado aí no seu computador. Ele não é completão, mas ele tem algumas coisas. Isso aqui é uma parte do campus aqui, deixa eu diminuir aqui, que vai aparecer o campus todo. Isso aqui é um laboratório que está projetando lá. Pronto. Então aqui, ó, fica meio ruim de ver aqui, mas deixa eu mostrar para você. Essa parte que o meu mouse está correndo aqui, a gente chama de locação. Como é que os prédios estão distribuídos no terreno. Estão vendo aqui o campo de futebol? Alguém me responde aí, está vendo? Aqui o prédio principal, ó, lá tem o local. Aqui a piscina, estão vendo? Tem uma construção aqui na piscina. Sim. Aqui atrás e tal. Então, essa é a locação, né? Como os prédios estão distribuídos no terreno. E agora aqui tem o projeto de cada prédio. Então, esse aqui é o prédio principal. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está com o telhado, está ruim de ver, né? Então, para ver a planta baixa, o que é uma planta baixa? É um corte que eu dou na altura da janela do prédio, né? Um corte horizontal. Então, o campus basicamente é assim. O campus de Macau, ele é espelhado ao campus de Caicó. Esse é o de Caicó, né? Então, aqui é a entrada. Ó. Quando eu entro, consegue ver o meu mouse aqui, esse computadorzinho de alvo aqui, do mouse, movimentando aqui na tela preta? Diga aí, vocês conseguem ver o meu mouse andando aqui no desenho? Sim, conseguimos ver. Consegue. Então, aqui é a entrada principal. Ó. Tem uma recepção, do lado esquerdo tem o auditório. O campus de Macau, ele é rebatido, o auditório é no lado direito, tá? De quem entra. Por que isso? Por causa da posição do sol, para eu ter eficiência energética. Eita, aconteceu um jabu aqui. Para eu ter eficiência energética, às vezes eu vou mudar a posição do prédio em relação ao terreno. E é claro que eu não vou botar nunca as salas de aula para a parede norte, porque é onde eu tenho mais gente. E aí eu vou ter que gastar mais ar-condicionado, que é a parede mais quente, né? Do lado norte. Então, aqui em Macau se fez isso, né? Em Caicó se fez isso. E aqui no lado esquerdo eu tenho salas administrativas, e aqui mais ao fundo tem as salas de aula. Todo esse lado aqui, sala de aula, lá no fundão aqui os laboratórios. Então a gente vai desenhar em cima desse projeto arquitetônico o projeto de incêndio. Uma determinada simbologia, eu não vou precisar desenhar aqui um extintor de incêndio aqui perto dessa porta. Por exemplo, esse aqui é o símbolo de porta, né? É uma P2, eu tenho que ir lá na tabelinha ver que porta é essa. Vocês vão ver que ela tem 80 centímetros de largura por 2,10 metros de altura. Essa aqui é uma cota de nível, ó, tem 35 centímetros em relação ao nível do solo, de altura, né? Esse nível desse piso dessa sala aqui. E aqui é a área da sala. E o extintor de incêndio também tem um símbolozinho. Antigamente era uma bolinha, mas confundia com essa cota de nível, tá? Então agora a gente usa um triângulo. E aí tem outros ali, o hidrante tem outro símbolo, a luz de emergência tem outro símbolo, as placas de abandono tem outro símbolo. E aí a gente vai aprendendo cada um como desenhar aqui na planta. Preciso desenhar um extintor aqui, né? No formato mesmo do extintor, né? Isso no projeto de incêndio, né? Mas já no mapa de risco de incêndio lá, que vai no plano de emergência, aí a gente usa um símbolozinho do extintor, usa aquele símbolo da placa do extintor, sabe? Para dizer que ele tem
tempo todo, o hidrante usa aquele símbolozinho da placa do hidrante. Mas se lembre que aquele plano é para a brigada de incêndio. E esse plano aqui é um desenho técnico para eu aprovar no bombeiro, né, o meu projeto desse campus. E aqui no IF a gente teve que fazer um has-built, né, um reprojeto dos nossos prédios, porque depois que eles foram implantados, né, aqui em Macau, se eu não me engano, foi implantado em 2010, Macau, aqui Caicó também foi dessa etapa aí, de 2010, fazendo 12 anos agora, então já foi construído mais um prédio de bloco de laboratório, outra coisa ali do lado, tá? E aí a gente tem que atualizar isso no bombeiro. Então o IF contratou aqui uma empresa de projeto, que fez esses projetos, e submeteu lá o bombeiro. Assim que o bombeiro aprovar, já aprovou 9 desses projetos aí, e outros ele pediu alteração, então a empresa está fazendo a alteração. Assim que aprovar, a gente vai fazer uma licitação para contratar uma outra empresa que vai instalar essas coisas. Por exemplo, precisa mais um para-raio, precisa mais extintores, precisa lá um alarme e tal. E aí, depois de instalado tudo isso, a gente chama o bombeiro para fazer a vistoria, para ele ver se o que é o real lá está de acordo com o projeto, e aí nos dá aquele certificado de vistoria, né, para a gente poder ter o alvará na prefeitura, por exemplo. Tá? Então, uma atualização, porque as construções vão mudando, né, vão se ampliando, e talvez eu precise de mais equipamentos de incêndio. E aqui, esse aqui é o desenho da folha, né, ele vai ser impresso aqui numa folha, numa impressora plotter. E aqui tem a legenda, ó, dessa folha, né. E, claro, essa planta está numa escala. Se vocês fizeram já aula de desenho, deve ter já estudado isso, né, as escalas, o desenho, o corte, a perspectiva, né, o isométrico. Então, aqui Campus Caicó, né, IFRN Campus Caicó, e essa aqui é a folha 2 de 19 folhas, ó, o projeto arquitetônico tem 19 pranchas, 19 folhas. E o de incêndio, fatalmente, vai ter também essas 19, tá? Tem que desenhar cada prédiozinho. Ó, aqui tem outro bloco, ó, o galpão da indústria têxtil. Lá, Caicó é um campus que tem curso técnico têxtil, né? Aqui é outro galpão, tem os cortes do galpão, prédio, né? Aqui outro, um bloco só de salas de aula, laboratórios. E aí eu vou ter que desenhar os extintores, os hidrantes, o para-raio, tudo isso aqui. Lembrar que desenho é a expressão gráfica de um projeto. Então, antes de sair desenhando, eu tenho que calcular as coisas. Tá bom, gente? Deixa eu parar aqui essa apresentação. E voltar aqui para a tela principal. Então, veja, essa primeira aula de ontem e a segunda aula hoje aqui foi para a gente ter noção dessa área de prevenção, do fundamento do fogo, aprender como faz fogo e aprender a prevenir, claro. E agora, daqui para frente, a gente vai aprender a equacionar os sistemas preventivos. Deixa eu só ensinar uma coisa para vocês, que é importante, principalmente para quem é homem, é saber fazer fogo, tá? Você acender uma churrasqueira, sempre vem lá um cunhado, um primo, por aqui diz que você não vai conseguir fazer, né? Então, a maneira mais prática de você fazer, usando a teoria do fogo, é você botar uma garrafa de cerveja no fundo da churrasqueira e joga o carvão por cima. Aí você tira essa garrafa, pega um pão francês, bota ali no buraquinho e bota álcool de cozinha embebido nesse pão francês. E aí você vai acender o pãozinho, tá? Se eu jogar só o álcool, funciona? Não vai funcionar, porque ele vai queimar muito rápido. Eu preciso que ele queime devagar para ele aquecer o carvão, para o carvão chegar no ponto de fulgor, né? A temperatura de queima. E o pão francês ali vai me ajudar. Posso usar um copinho de plástico? Tem muita gente que usa um copinho. Posso, mas o plástico é tóxico, vai dar aquele fedor lá na sua carne, né? Na sua carne não, na carne que você está assando. E aí, para aumentar a oxigenação, já tem esse buraco, né? Eu vou usar lá uma tampa de panela. Quem é mais sofisticado pega um secador de cabelo, né? Tem umas turbinazinhas que a gente compra também para soprar ali, né? Ventilador, às vezes a gente apela para a ignorância e usa um ventilador. E aí eu consigo colocar. A hora de botar a carne é a hora que eu não tenho mais fumaça, tá? Quando tiver só brasa, eu ponho a carne. Carne dura, aço mais alto. Carne mole, aço mais baixo. Frango, linguiça, mais baixo. Peixe, mais baixo. Carne de boi aí, mais alta. Tá? E, claro, aí o gosto da carne depende do tempero também, né? E depois a gente tem que saber também comer a carne. Eu uso um garfo, uma faca, né? De
preferência aí, farinha, e tá feito aí o churrasco, tá? Cuide com acidentes, né? Se lembre que o álcool pode explodir, não vai jogar a garrafinha de álcool ali no fogo. Acho que não acendeu, vou botar mais álcool, né? Você pode usar também o álcool sólido, você compra lá um acendedor de churrasqueira, né? Tipo uma rodela de linguiça, assim, de álcool sólido. Funciona bem. Tem uns acendedores de lareira também que funciona bem para você dar esse início aí ao fogo do churrasco, né? Então é isso, agora já sabe fazer churrasco. Fim de semana aí, testem aí, cuidado para não dar acidente de trabalho, né? Isso aqui é aula de incêndio, não é aula de acidente. Ok, gente, muito obrigado pela atenção. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Deixa eu ver, Mariana está colocando, tem mapa de risco de incêndio, que é diferente do mapa de risco. Sim, aqui é importante, ó. O mapa de risco é aquele das bolinhas coloridas, né? Risco físico, químico, biológico e tal. O mapa de risco de incêndio é um mapa de emergência, ele vai sinalizar os equipamentos de incêndio e as rotas de fuga, de uma maneira mais simplificada, porque ele não é feito para comprar esses equipamentos e instalar, tá? Então, é mais um mapa para você bater o olho ali e treinar as pessoas, né? Então, ele é diferente do mapa de riscos ocupacionais, né? Que tem lá o ruído, tem lá a falha de risco de acidente em máquina e tal, que é uma bolinha azul, né? E o tamanho da bolinha vai dizer o tamanho do risco, né? Pequeno, médio, grande e tal. Tá? Então, é diferente esse que a gente vai estudar aqui, quando fizer aula de brigada de incêndio, aqui nessa disciplina, é um pouquinho diferente esse mapa. Ok? Todo mundo assinou ali Respondeu, Fernando? Entendeu? Todo mundo assinou o formulário de frequência? Ok, gente. Então, 15h46, obrigado aí a participação. E até a próxima aula. Façam as atividades lá no Google Sala de Aula. Até quinta. Valeu, tchau, tchau.